Vamos estudar hoje a segunda parte do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os espíritos, no plano espiritual, se agrupam por afeição. Pode acontecer de uns reencarnarem e outros não, mas nesse caso eles se mantêm unidos pelo pensamento, esforçando-se os mais adiantados pelo progresso dos demais. Deste modo, a afeição que existe entre eles se fortalece. Além disso, pode acontecer muitas vezes que um grupo de espíritos que tem afeição entre si se reencarnem no mesmo grupo. Então, os laços verdadeiros de afeição, que são os laços dos espíritos, eles se mantêm, quer estejam todos juntos no plano espiritual, quer estejam uns encarnados e outros não, quer estejam alguns deles reencarnados dentro do mesmo grupo. Essa afeição, ela permanece, se fortalece e se perpetuará. Quando os laços são construídos por interesses materiais, terminada a vida no corpo físico, com a morte, esses laços se desfazem, porque os únicos laços que se mantêm verdadeiramente são os laços espirituais. Os laços do interesse se desfazem com a morte do corpo físico. Quando nós falamos na reencarnação dentro de uma mesma família, nós podemos observar algo muito interessante. Em uma família, reencarnam espíritos simpáticos, espíritos que são antipáticos entre si, e pode acontecer também de reencarnar espíritos estranhos entre si, ou seja, dois espíritos que estão naquele mesmo grupo familiar pela primeira vez. A reencarnação em mesma família de espíritos de espíritos antipáticos serve para quê? Serve de provas e de progresso para eles, porque através da convivência, esses espíritos antipáticos, pelas provas do dia a dia, a justiça divina quer que aconteça o quê? Que eles criem laços de simpatia. Por isso, eles reencarnam numa mesma família. E, mais cedo ou mais tarde, pela lei do progresso, esses espíritos que são antipáticos entre si vão, através das provas que uns se apresentam para os outros, progredir. Por quê? A tendência de todos nós, como espíritos, é que todos nós seremos simpáticos entre si à medida que nós formos evoluindo em algum momento. E, da mesma forma que acontece nas famílias, também ocorre entre os povos, que na verdade são o quê? Grandes famílias. Então, dentro dos povos também vão reencarnar espíritos que são simpáticos e espíritos que são antipáticos. Para quê? Para, através da convivência, das dificuldades que vão viver juntos, os desafios da vida, esses laços de antipatia, se dissolvam e se transformem em laços de simpatia. Dessa forma, nós podemos observar, quando nós avaliamos as doutrinas pós-morte que existem na Terra, agrupá-las em 4 categorias. A primeira é do materialismo, que fala o quê? Quando você morre, acaba, você deixa de existir. Primeira teoria. A segunda é do panteísmo, que diz o quê? Que quando a gente morre, a nossa alma se integra no todo universal e perde a individualidade. Nesses 2 casos, os laços da família se desmancham. Por quê? Se você morre e acabou, não tem mais laço de família. Se você morre e perde a sua individualidade, você também não tem mais laço de família. Você deixa de ser filho, deixa de ser pai, deixa de ser amigo. Ou seja, os laços também se desmancham. Uma terceira alternativa é a doutrina das igrejas, que fala o quê? Que nós temos o céu e nós temos o inferno. Essa teoria também não ajuda na perpetuação dos laços de família. Por quê? Porque para esses laços se perpetuarem, ou vai todo mundo para o céu, ou vai todo mundo para o inferno. Uma vez que pelas diversas características pessoais isso talvez não seja possível de ocorrer, uns vão para o céu, outros vão para o inferno, segundo esta teoria da igreja, os laços de família vão se desmanchar, nem que seja parcialmente. Só vão ficar juntos aqueles que foram juntos para o inferno, só vão ficar juntos aqueles que foram juntos para o céu.
Já a doutrina espírita, através da reencarnação e do progresso contínuo, nos garante o quê? Que os laços de família tendem a se fortalecer e se perpetuarem. Por quê? Mesmo os espíritos que estão muito atrasados através das múltiplas reencarnações, um dia vão se tornar espíritos bons, todos nós vamos nos tornar espíritos bons. Então, os nossos laços de família, além de se apertarem, se fortalecerem, eles vão se ampliar, porque cada reencarnação de família em família, de grupo em grupo, nós vamos ampliar, né, os espíritos que são simpáticos a nós e vamos formar uma grande família espiritual, certamente muito maior que a família terrena. Continuando aqui o nosso estudo, nós vamos falar a respeito dos limites da reencarnação. Então, sobre este assunto, o Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte para a gente: a reencarnação não tem limites precisamente traçados. Do ponto de vista material, a reencarnação se limita aos mundos inferiores, dos quais o espírito se liberta à medida que se purifica. E aqui também diz que o espírito é mais feliz quanto menos materializado ele se torna. Os espíritos de grande adiantamento, ainda que encarnados, não ficam presos aos mundos destinados a eles. E à medida que nós nos purificamos, nos elevamos espiritualmente, até o nosso corpo se torna menos materializado. Se torna um corpo que adoece menos, que tem uma vida mais longa, uma infância mais curta, que começa a ser capaz de transmitir pensamento, que começa a ter outros sentidos que nós não temos aqui como espíritos encarnados. Enfim, à medida que nós... não precisa mais andar, já pode volitar, porque o corpo é mais suave, é mais sutil, enfim. À medida que nós avançamos espiritualmente, ainda que nós continuemos reencarnando, as reencarnações são cada vez menos materiais e menos difíceis. E até mesmo o corpo perispiritual, que é o corpo que nós temos quando nós estamos no mundo espiritual, né, que tem a mesma aparência do corpo físico normalmente, até esse corpo perispiritual vai se tornando cada vez mais suave, cada vez mais leve, à medida que nós vamos reencarnando e progredindo, de tal forma que vai chegar um momento em que tanto o corpo perispiritual quanto o corpo físico vão ser tão suaves que é como se eles não existissem. Nesse dia nós seremos espíritos puros. E para que nós reencarnamos? O Evangelho também explica para nós. Porque na vida corporal é que nós vamos cumprir as vontades de Deus, ajudando na construção dos mundos, né? Cada um de nós vai ter uma função, uns têm função na medicina, outros na música, né? Então, através dessas reencarnações, nós vamos cumprir as vontades de Deus e desenvolver a nossa inteligência. No início, todos os espíritos são iguais, tendo o mesmo ponto de partida, as mesmas aptidões, as mesmas obrigações e a mesma liberdade. E quanto tempo que nós vamos encarnar? Vai depender do nosso zelo em cumprir as missões que Deus nos confia e cumprirmos as suas leis. Quanto mais zelosos nós formos no cumprimento das nossas tarefas em cada uma das vidas e no cumprimento das leis divinas, nós vamos nos elevar mais rapidamente e a nossa necessidade de encarnação vai ser cada vez menor. Em compensação, se nós usarmos mal a liberdade, nós vamos ter que reencarnar mais vezes, então a nossa caminhada vai ser mais longa. Por fim, por que a gente reencarna várias vezes no mesmo mundo? Simples, para que nós possamos estar sempre em contato com aqueles espíritos que nos são caros, né? Estabelecer essas afinidades e fortalecê-las. Porque se nós reencarnássemos cada vez num globo diferente, nós poderíamos ter desfeito os nossos laços de afinidades. Reencarnando várias vezes no mesmo globo, esses laços de fraternidade, de amizade, de afeto se fortalecem. Nosso agradecimento a todos que estiveram conosco nesse estudo. Até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir.